Fala, fala meus BitGetters! Tudo bem aí com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, que vocês tenham aproveitado essa volatilidade louca do mercado cripto aí, com o BTC renovando a máxima histórica mais uma vez, com o Ethereum quase lá. E pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou o Community Manager da BitGet Português, tá? Eu tô aqui toda quinta-feira trazendo aqui essa análise do mercado cripto para vocês através do gráfico. Toda terça-feira eu também tô aqui com uma live, eu sempre trago um convidado no nosso quadro BitGet Ensina, sempre ensinando alguma coisa de valor, uma coisa útil para vocês aí, para nossa comunidade. E toda segunda-feira e todo sábado também tem live lá na nossa comunidade do Telegram, que o link tá aqui embaixo, tá? Então já convido você para participar de todo esse nosso ecossistema de análise aqui, que a gente traz aqui sempre informação muito boa para você sempre estar preparado para os próximos movimentos do mercado, tá? Então, já entra lá na nossa comunidade, participa das nossas campanhas lá, diariamente tem campanha, você pode ganhar dólares diariamente lá, tá? Então, você já tá convidado e toda quinta-feira eu tô aqui, toda terça-feira eu tô aqui com uma live, segunda e sábado lá no canal, na nossa comunidade do Telegram. Então, cara, tem conteúdo para você maratonar à vontade aqui, tá bom? Para você desenvolver, para você tomar melhores decisões. E vamos falar do BTC aqui agora, galera. Nessa semana que o BTC renovou a sua máxima histórica, o ETH quase também renovou a sua máxima histórica, então o mercado cripto está eufórico, né, cara? A gente já tá vendo muita gente que não é do nosso meio falar sobre o mercado cripto, e eu particularmente fico até um pouco preocupado quando isso acontece, mas vamos ver o que está acontecendo aqui e o que a gente pode esperar aqui para as próximas semanas e para os próximos dias do Bitcoin. Bom, vamos lá, então a gente tinha aqui o nosso topo histórico, né, em 123 mil aqui aproximadamente, e quando você tem assim um topo muito expressivo, ainda mais quando é um topo histórico, acima dele concentra muita liquidez, né? Basicamente aqui são as ordens de stop loss que ficam locadas aqui das pessoas que estão esperando o movimento de baixa. Então aqui fica uma piscina de stop loss aqui, logo você acaba gerando aqui o conceito de liquidez, tá? Então esses movimentos são muito naturais, né? Do preço vir e rompe o topo ou rompe um fundo muito expressivo e logo ele tem uma reação de queda, né? Independente se hoje foi um dia de notícia ou não, geralmente é assim que os rompimentos de topo expressivos eles ocorrem, né? Até se você voltar aqui em outras ocasiões aqui que nós tínhamos o topo histórico, deixa eu colocar até aqui no tempo gráfico diário pra gente poder observar, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, né, pra gente poder observar melhor esse movimento. Você vai ver, né, como aqui a gente tinha um topo expressivo, né, e ele era aqui até o momento aqui o topo histórico, ó, mesma coisa, o preço foi aqui, ele rompeu e boom, iniciou uma correção. Então geralmente a gente tem esse tipo de movimentação, né, a gente tinha aqui também a mesma coisa, ó, topo histórico, ó, o preço rompeu, bom, iniciou correção, né? Aí depois esse cara aqui virou o topo histórico, demorou para ele chegar aqui, né? Mas ó, nas primeiras tentativas do preço ele rompeu e devolveu. Então esse é um movimento muito natural, justamente por esse conceito de liquidez, né? Que é o conceito do preço consumir essa liquidez antes de ter uma tomada de decisão. Bom, por que eu estou explicando isso daqui para vocês? Porque essa captura de liquidez aqui acima do topo, ela traz pra gente uma possível oportunidade de trading, tá? Então, o que aconteceu aqui no dia de hoje, né? O preço ele foi lá, teve um movimento de alta, ele rompeu aqui o topo, capturou a liquidez e a volta que ele fez, ela foi suficiente para quebrar esse último fundo válido aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo que o preço, quando eu falo quebrar, quer dizer que ele passou desse último fundo válido. Ele perdeu esse último fundo aqui. E o que acontece quando ele faz isso daqui? Isso daqui, a gente caracteriza isso aqui como uma mudança de caráter, né? Ou, que eu vou até escrever, é o CHOC, né? O Change of Character. É assim que a gente chama esse movimento. Então, dentro de uma perspectiva operacional e de setup, esse cenário aqui de captura de liquidez, depois ele devolve a ponto de mudar a estrutura, né, de fazer o change of character, isso aqui ele configura para a gente uma
oportunidade de venda, uma oportunidade de short, tá? Então eu já vou aqui englobar duas coisas, já falando de uma oportunidade que pode acontecer durante a semana, e para que você possa entender como essa oportunidade vai impactar a visão macro do BTC, tá bom? Então vamos lá. Tivemos essa configuração aqui, e aí qual que seria o próximo passo aqui? É você encontrar aqui uma zona de oferta para que você possa estar atuando sobre essa configuração. Então a gente tem aqui, ó, essa zona aqui de oferta pelo tempo gráfico de 1 hora, tá? Ó. Então isso aqui é uma zona de oferta, como se fosse aqui basicamente um bloco de ordens. A gente pode pegar aqui a nossa Fibonacci, traçar ela aqui, ó, lá do topo aqui até o fundo. Ela fica aqui acima de 0,5, essa linha verde aqui é 50% de Fibonacci, então ela já está em uma região aqui interessante, que é a região que a gente busca venda acima de, no caso, quando é um movimento de onda corretiva de alta, né, que está corrigindo uma baixa, né, se faz uma onda corretiva de alta, ó, acima de 50% de Fibonacci, você já entra numa zona interessante para tá fazendo essa operação. E a nossa zona de oferta, ela está acima de 0,5 de Fibonacci, acima de 50% dessa pernada, o que deixa as coisas mais interessantes ainda, tá? Então, aqui você tem essa zona de oferta, e essa zona de oferta aqui, ela acaba sendo interessante. Provavelmente, se o preço chegar até aqui, a gente vai ter aqui pessoas interessadas em montar posições, tá? Então, geralmente, as pessoas vão vender, shortar o ativo aqui com seu stop loss logo aqui acima. Por que o stop fica aqui acima? Porque partindo do princípio que ele já consumiu a liquidez que estava aqui, então agora a gente já parte do princípio que não há mais o que fazer aqui em cima nesse momento. Então a gente pode botar o nosso stop loss aqui tranquilamente. Onde seria o alvo dessa operação? Bom, no mínimo, né, até aqui embaixo, aqui 110, 111, que é o fundo dessa estrutura aqui, dando aqui uma relação risco-retorno de quase 3 para 1, o que acaba sendo uma boa relação risco-retorno, né, 2,78, o que acaba sendo uma boa relação risco-retorno, um bom trade. Mas só que, pá, isso daqui você já sabe agora, né? Você pode ter uma oportunidade de trade aqui, gerenciando seu risco, gerenciando seu capital, caso o preço chegue aqui. Mas essa oportunidade aqui, ela conversa com a análise maior, tá? Então, qual é a análise maior? Bom, eu fiz aqui uma análise do BTC como indicador que eu uso, né? Eu gosto de usar bastante o RSI, né? E veja bem aqui, ó. Essa correção que o BTC fez aqui, ó, no dia 1º de agosto, né, que no começo desse mês aqui, ela foi uma correção do tipo local. O que é uma correção do tipo local? Uma correção em que o preço ele retorna até a média de 50 períodos do tempo gráfico diário, e o RSI ele não entra em sobrevenda no tempo gráfico diário, ele vem aqui até a região de 40. Tá? E qual que é a característica dessa correção? Geralmente essa correção ela acontece em 2 toques. Então se você voltar aqui uma correção anterior a essa, ó, se você voltar aqui uma correção anterior a essa daqui, ó, tá? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que ele fez o mesmo movimento, ele primeiro foi até a região do RSI, até a região da média de 50 do tempo gráfico diário, com o RSI batendo aqui na casa de 60, aí ele teve uma recuperação e depois ele voltou para fazer um outro teste, novamente com o RSI batendo na casa de 40 e até ele perdendo o fundo aqui. Então foi uma correção local em 2 testes. Se você voltar mais uma correção local, saindo daqui e indo até aqui, ó, que foi aqui, eu tô pegando às vezes em que o preço tocou na média de 50 períodos, estando trabalhando acima dela durante um bom tempo, que ele fez o retorno, é a mesma coisa, né? O preço ele veio, ele teve um primeiro toque, o RSI bateu aqui na linha de 40, ele teve uma recuperação, depois ele voltou para fazer um segundo toque, tá? E ele fez aqui o segundo toque na média de 50 e o segundo toque no RSI na casa de 60. Então, esse é um padrão de correção local,
né? Pelo menos as duas últimas correções locais, elas aconteceram desse jeito, né? Com o preço fazendo 2 testes na média de 50, né? E no segundo teste, geralmente ele perde a média e ele também perde até o fundo, né? Ó, nesse caso aqui, ele perdeu o fundo, nesse caso aqui, ele também perdeu o fundo, tá? Então, agora veja como que fica interessante. A gente tem um padrão de reversão de tendência lá no micro, lá no 1 hora, né? Ele capturou a liquidez, depois da captura de liquidez ele quebrou o último fundo e a gente começa a pensar que tem um padrão aqui no tempo gráfico macro, né? 1 hora é o micro e o diário aqui é o macro, que tá nos dando essa probabilidade do preço fazer essa correção em 2 toques. Então, aquele movimento do micro, ele pode estar antecipando isso que a gente vai ver aqui, isso que a gente possivelmente pode ver no macro. É por isso que aquela venda lá no micro, ela se torna interessante. É porque você pode levar pelo menos o preço até os 110 mil dólares, porque se ele repetir os padrões e até perder novamente o fundo, a próxima zona de demanda aqui do BTC seria 110, que é para ele fechar esse imbalance aqui, né? Esse desbalanceamento, esses candles fortes aqui que ele não preencheu 100%. Então você poderia levar aquela operação lá até aqui, o que aumentaria a tua relação risco-retorno de 3:1, caso isso ocorra. Ok? Então, a gente pode evoluir essa correção aqui, por exemplo, para uma correção global, para uma correção macro. O que é uma correção macro? É a correção em que o preço ele não busca a média de 50 do tempo gráfico diário. Ele busca a média de 50 do tempo gráfico semanal e em vez de ele vir no RSI 40, ele vai lá no RSI 30, como foi aqui, né? Aqui ele começou com uma correção local, ó, mas ele não conseguiu sustentar e ele evoluiu essa correção local por uma correção global. E aqui era a média de 50, ó, do tempo gráfico semanal, ó. Nesse momento aqui, ó, ele bateu na média de 50 do tempo gráfico semanal. E se a gente colocar aqui no diário, a gente vai ver que o BTC aqui, ele entrou em níveis de sobrevenda, né, ó, no tempo gráfico diário. Ok? Então a gente tem essa probabilidade, mas a gente não precisa falar disso agora, né? A gente vai mapear os movimentos, mas pode ser que isso aqui evolua para uma correção global e o alvo seria aqui a média de 50 do tempo gráfico semanal, na casa dos 93, 95, 94 mil dólares, tá? Mas como eu falei, é um passo de cada vez aqui dentro do estudo de probabilidades da análise técnica, tá? Então a gente tem aqui agora, então, essas probabilidades pro BTC, tá? Então a gente pode ver aqui, durante o final de semana, uma recuperada do preço, né? Uma recuperada aqui do preço para tá retornando aqui a essa zona de oferta do tempo gráfico de 1 hora. E essa regressão aqui, né? Essa volta ao tempo gráfico aqui, essa zona de oferta, né, seria para fazer esse movimento, o que buscaria lá, ó, a região lá que a gente falou dos 110, né, dos 111, que seria esse segundo teste da média de 50 e o segundo teste do RSI na região 40, caso esse padrão aqui ele seja mantido, né? E se o preço não respeitar aqui e romper, provavelmente nós vamos ver o Bitcoin lá na casa dos 130 mil dólares, tá? Esse que seria o próximo alvo aqui do BTC se ele romper, por exemplo, a região dos 124 mil dólares, ele não respeitar esse padrão aqui, tá? Então, é isso que eu vou estar monitorando agora, a partir de agora, tá? A gente tá vendo aqui o preço nessa vela diária aqui, né, engolfando a vela anterior, né, vamos ver como é que vai ficar hoje, né, engolfando, mas se você for pegar aqui, analisar padrões, lógico, uma vela só, ela não diz nada, né, mas dentro de um contexto, né, um contexto de captura de liquidez, né, um contexto que a gente tem aqui movimentos que acontecem nas últimas 2 correções aconteceram iguais, a gente volta aqui um pouquinho no tempo também, ó, e a gente vê que na última engolfada que o preço deu aqui também no tempo gráfico diário, ele deu início, né, à sua retração aqui, a sua regressão até a média de 50 do tempo gráfico diário.
né? Então aqui a gente está com um cenário bem parecido que a gente pode estar fazendo aqui esse segundo toque, tá? Bom, é isso que eu estou observando para o Bitcoin, tá? Então a gente tem uma possibilidade de buscar um short nessa retração, e aí quando isso acontecer e o preço vir buscar a nossa zona alvo aqui, né? Lembrando que aqui também é uma zona líquida, abaixo dessa linha aqui, abaixo desse fundo é uma zona líquida. Quando o preço chegar aqui, a gente pode virar a mão novamente para um long, tá? Então a gente tem boas probabilidades de estar operando o mercado aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos ver como é que o movimento vai se desenrolar. Beleza? Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Novamente, deixo o convite aqui para vocês estarem adentrando na nossa comunidade lá no Telegram, participando das nossas lives aqui no YouTube, participando das nossas lives lá no Telegram com os nossos ninjas, né? O Wallace, o Julielson e o King, e participando das nossas campanhas diárias, né? É bem legal, é bem interativo, então eu espero você lá e desejo que você tenha um ótimo final de semana, galera. Até mais, se cuidem, hein?